Fala pessoal, sejam bem-vindos. Bom, hoje falando sobre o documentário Fé e Fúria, do diretor Marcos Pimentel. É um documentário brasileiro, claro, e que ele vem tratar de uma questão que acontece, né, nos nossos dias, que é sobre aqueles, digamos assim, conflitos ou guerras, ou uma guerra, que está muito relacionada às pessoas de matriz afro, ou às religiões de matriz afro, e as pessoas religiosas ou os evangélicos. Eu fiquei procurando na internet as entrevistas com o Marcos Pimentel, lives, enfim, eu tive acesso a alguns documentos, algumas informações sobre esse documentário, e o que foi vendido foi que o público, né, iria ver, eu no caso, que eu iria ver, um documentário que falasse sobre os traficantes que são evangélicos. Então, são pessoas religiosas ali que frequentam alguma igreja, mas que elas estão no mundo do tráfico. De forma que essas pessoas, elas influenciam, ou têm uma grande influência ali nos morros. Porém, quando eu assisti o documentário, ele falou sobre isso, mas ele foi além. Na verdade, eu me senti, como é que eu posso dizer assim, entre aspas, enganado, porque eu achei que o documentário ia ser estritamente sobre essa questão dos traficantes evangélicos. Mas, de fato, não foi isso que aconteceu. Ele fez além, porque logo no início, ele mostra lembra daquele acontecimento, né? Enfim, daquele terrível, onde uma jovem, que ela está relacionada, ela faz parte de uma religião de matriz afro. Ela foi atingida por uma pedra por alguns religiosos. Então, logo de cara, o Marcos Pimentel, ele inicia, né, a sua obra falando sobre esses acontecimentos e dando a entender que o documentário ele é sobre uma guerra que existe, ou conflitos, né, que existem entre essas pessoas de matriz afro e esses religiosos. Ele começa dessa forma, com esse acontecimento, e ele vai revelando essa ideia cada vez mais, para depois ele trazer aquilo que ele falou. Então, assim, na verdade o documentário é sobre dois assuntos, muito mais sobre que existe uma guerra entre os povos dessas duas religiões. As pessoas de matriz afro, elas se colocam, o documentário coloca elas como se elas fossem vítimas dessas pessoas religiosas. E aí depois ele traz, enfim, assim, o que ele havia falado, ou o que havia vendido, enfim, que é sobre o tema dos traficantes evangélicos. Mas aí que tá, o que eu quero dizer aqui, que o Marcos Pimentel, ele foi muito inteligente, digamos assim, sabe? Porque ele consegue estabelecer na narrativa, a princípio, essa ideia, né, de que existe uma guerra. Ele estabelece essas ideias, ou essa ideia, através dos depoimentos, né, das pessoas. Então, nós temos ali alguns evangélicos, né, algumas pessoas dessa religião evangélica, e outras pessoas que fazem parte da religião de matriz afro. Então, ele colheu esses depoimentos, e ele foi bastante sagaz, digamos assim, porque ele deixou as pessoas que são evangélicas falarem aquilo que elas acreditam. Ele colocou a parte que era mais interessante com base na visão dele. Presta bem atenção nisso. Você está aqui no canal onde vai falar sobre visão de mundo. Porque é aquilo que eu falo. É a visão, ou seja, a forma como você vê um determinado tema, é o que vai definir toda a sua narrativa. No caso aqui, o documentário, ele definiu os depoimentos, pegou os depoimentos desses dois grupos e ele conseguiu montar uma narrativa, ou um recorte, no qual ele consegue estabelecer essa ideia de que esse grupo de religioso evangélico é uma ameaça para esse grupo religioso de matriz afro. Esse documentário reflete a visão do Marcos Pimentel de como ele vê a religião evangélica. Eu posso resumir assim a visão dele como uma visão negativa, uma visão pessimista. Imagina, o documentário ele foi gravado nos morros de várias comunidades ou favelas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Ali existem muitas pessoas, e muitas pessoas, claro, são evangélicas ali. Ele definiu mostrar só uma parte que fala sobre essas pessoas evangélicas. Ele fez um recorte onde ele encontrou várias situações negativas, né, e conseguiu construir sua narrativa. Mas o que acontece quando no comentário é feito dessa forma? Uma pessoa que que faz parte do universo cristão, que de fato, né, ela é uma pessoa cristã de fato, ela não se encontra, ela não consegue se ver representada ali naquele documentário. É como se ele falasse ali, através daquele documentário, que, olha,
os evangélicos, eles são uma ameaça. Os evangélicos são perigosos. Um exemplo, né, as pessoas daquelas comunidades onde o documentário foi gravado, né? Se elas forem assistir esse documentário, muitas delas vão falar, mas, poxa vida, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não estou me vendo aqui nesse documentário. É até compreensível que o documentário faça isso, porque uma visão de mundo, ela se revela mais, de uma forma mais completa, digamos assim, quando ela aparece num filme, ou numa história em quadrinhos. Porque os elementos dessas narrativas, elas permitem que uma história ela seja contada com um determinado ponto de vista, de forma que essa história ela pode furar a bolha, sabe? Ela pode sair desse lugar comum. Quando uma visão de mundo ela se revela no filme, ela se revela principalmente através do personagem, porque as pessoas que estão assistindo o documentário, elas se identificam com o personagem. Então é possível que essa história ela mostre dois pontos de vista, de forma que esse ponto de vista, esse personagem, né, que é o antagonista aqui, é o vilão, digamos assim, pode haver um personagem que represente, de fato, esse grupo de pessoas que está sendo representado pelo vilão. Isso eu estou falando no filme. Agora, quando nós estamos falando aqui de um documentário, é até compreensível que o documentário, no caso desse do Marcos Pimentel, ele foi visto, ele enxergou a questão da religião, especificamente evangélica, dessa forma negativa, pessimista. Quando não existe um personagem que represente o outro lado, o documentário ele não fura a bolha, ele fica... É como se fosse eu reunisse pessoas que concordam comigo, com o mesmo assunto, que falam a mesma língua que eu, e nós conversássemos sobre aquele tema. Então não existe um debate. O que acontece ali é uma conversa. O documentário, Fé e Fúria, ele é apenas uma conversa. Não existe um debate, porque não existe um personagem que vá conversar com o outro lado, que conversa de fato com o outro lado. Se você quiser fazer um documentário onde você vai fazer a sua crítica sobre qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer tema, né? Seja racismo, homofobia, religião, a questão da mulher, etc. Se você quer que ele tenha o sucesso que está na natureza da visão, lembra que toda visão ela é um grito de liberdade, né? Ela tem esse escopo de liberdade, ela também pode ter esse escopo chamada de atenção. Aqui no caso do Marcos Pimentel, o documentário Fé e Fúria, ele tem uma pegada assim de tipo, os evangélicos são perigosos. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão. O que eu estou aqui simplesmente falando das visões. As visões, elas são um fato. Elas estão aí, estão à sua disposição. Você vai usar ela a favor da sua história. O Brasil é formado por, deve ser 50 milhões ou 60 milhões de evangélicos. Todos eles são, de fato, como mostra o documentário do Marcos Pimentel? Acredito que você vai dizer que não, claro que não. Então, seria muito mais inteligente da parte do Marcos se ele pegasse um personagem que representasse esse outro lado e mostrasse tudo que faz parte desse universo cristão, as suas realizações, os seus benefícios, etc., as obras que eles fazem, porque de fato, quando alguém fosse assistir o documentário, quando um cristão, por exemplo, ele iria se ver ali se ver representado ali, de forma que aquilo que o Marcos gostaria de falar, iria ser falado para essa pessoa, porque ela se viu representada lá, mesmo que ela não concordasse. Então, qual visão de mundo você vai usar para contar a sua história, seja num documentário, história em quadrinho, livro ou filme? Se você quiser deixar aí no seu comentário, se você quiser deixar aí nos comentários, ou se você quiser também deixar a sua crítica, enfim, a sua análise sobre Fé e Fúria, deixa aqui também, tá bom? Até o próximo vídeo.